Boa tarde. Hoje nós estamos iniciando mais um programa, A Política Nua e Crua. E hoje eu não poderia começar com outro assunto. Afinal de contas, hoje fazem 50 anos que o Herzog, jornalista Herzog, foi morto nas dependências do IPOD. 50 anos se passaram, muita coisa mudou. Mas nenhum dos responsáveis pela morte violenta do Vladimir Herzog, que tinha se apresentado espontaneamente para prestar depoimentos no DOI-CODE, foi julgado ou condenado. Uma democracia verdadeira não teria deixado passar isso em branco. Este é um fato extremamente importante e eu vou ler um artigo para vocês que foi escrito pela Aline Miklos, pelo Belisário dos Santos Júnior, que foi deputado, que é advogado, pela Carla Gomes, pelo Gabriel Sampaio e pelo Lucas Pedretti, todos eles ligados à luta pelos direitos humanos. Então, eu vou ler, porque eu acho que é importante. Aqui, a opinião deles bate com a minha. Então, eu não tenho nem o que acrescentar. Mas eu acho que é importante que todos vocês conheçam isso. Há 50 anos, em 25 de outubro de 1975, Vladimir Herzog foi torturado até a morte pela ditadura. 5 décadas depois, os autores desses e outros crimes seguem sem ser responsabilizados. No julgamento da trama golpista de 8 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes afirmou corretamente que a impunidade, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação, pois o caminho, aparentemente mais fácil, deixa cicatrizes traumáticas na sociedade e corrói a democracia. Em meio à mobilização por anistia, Moraes asseverou que a não responsabilização significaria a incentivo a novas tentativas de golpe. O que estava muito correto. Muito correto. As palavras do ministro, contudo, contrastam com a posição do STF, que em 2015 decidiu que a lei da anistia de 1979 poderia beneficiar agentes do Estado envolvidos em crimes cometidos durante o regime militar. Desde então, dezenas de denúncias criminais contra agentes da ditadura por tortura, estupro, sequestro, execução e desaparecimento forçado têm esbarrado no precedente do Supremo Tribunal Federal, permitindo que muitos réus, como o coronel Carlos Brilhante Ustra, alcancem o fim da vida sem ter enfrentado as consequências de seus crimes. A leitura distorcida adotada pelo STF vai na contramão das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que condenou o Brasil nos casos Gomes Land, 2010, e Vladimir Herzog, 2018, e que já consolidou que anistias não podem beneficiar autores de graves violações dos direitos humanos. Apesar das pressões, essa temática pouco avançou. Há 15 anos, a sociedade brasileira aguarda o julgamento da DPF 320, que demanda ao STF a revisão da matéria, considerando compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Hoje, novos recursos relatados pelos ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes podem alterar esse quadro. Antes que não haja mais possibilidade de responsabilização. Como o próprio ministro Moraes apontou, a impunidade para os golpistas
do passado serviu de incentivo para novas conspirações contra o Estado Democrático do Direito. Mas, para além de 8 de janeiro, a ausência de responsabilização de 1989 se faz sentir ainda no cotidiano das terras indígenas, observem isso, hein? Das terras indígenas, favelas e periferias do país, onde agentes do Estado seguem promovendo impunemente violações de direitos, todos os dias. Responsabilizar os crimes da ditadura não é revanche, é condição para o fortalecimento da democracia. A responsabilização dos que atentaram contra o Estado de Direito no passado e no presente, não apenas serve de exemplo para evitar novas investidas autoritárias, como pode ser o pontapé inicial de um processo de reformas institucionais nas nossas forças de segurança, que seguem atuando como se a democracia não tivesse chegado a determinado território. Mais do que ninguém, o Supremo sabe, hoje, que a impunidade e a omissão deixam diretrizes traumáticas. É dele a chance de reparar as incorreções interpretativas da Lei da Anistia de 1979, para responsabilizar os torturadores e assassinos da ditadura. Excelente esse artigo. E volto a refletir. Seja no passado ou no presente, responsabilizar não apenas serve de exemplo para evitar novas investidas autoritárias, como pode ser o pontapé inicial de um processo de reformas institucionais das forças de segurança. Foi muito bem dito e colocado esse artigo, por isso eu fiz questão de lê-lo e reforçar o meu posicionamento em favor deste posicionamento. Nós temos que olhar com clareza o que está acontecendo nesse país. Nós temos que entender que a luta por não anistia aos golpistas de 2023, muitos deles filhotes desse período da ditadura, é importantíssimo. Nós não podemos permitir mais essa perpetuação dessa impunidade, em que as pessoas não respeitam de nenhuma forma nenhum direito humano. E eu não estou falando para vocês de coisas que eu ouvi falar. Eu estou falando para você de coisas que eu vi acontecer. Eu vi gente ser torturada. Eu fui torturado. Eu vi o Alexandre Vanucco ser morto durante o processo de tortura por esse mesmo brilhante Ustra que acabou morrendo em paz e a mulher recebe aposentadoria de marechal. Ele era coronel, mas o Bolsonaro melhorou a vida dela. Então, nós temos que rever isso. Mas não é só isso, é só o pessoal que esteve na luta, os patriotas que estiveram na luta contra a ditadura, que foram prejudicados. Não, tem muitos ainda que continuam em prejuízo. Quantos deles estão desaparecidos e sumiram porque as forças de segurança fizeram esse trabalho e até hoje não permitem a abertura dos arquivos para contar ou até achar onde alguns desses ainda estão localizáveis e encontráveis. As famílias merecem isso. É um respeito ao direito humano, o direito das pessoas se despedirem de seus entes queridos, enterrá-los dignamente. Mas nem isso aquela ditadura permitiu. Então, amanhã não, hoje, dia 25 de outubro, desculpem, né? Hoje, dia 25 de outubro, às 19 horas, na matriz, na Praça da Sé, na Catedral da Sé, de novo, nós faremos um ato ecumênico para lembrar esses 50 anos da morte do Vlado.
50 anos depois, nós estaremos reunidos de novo para dizer ditadura não, tortura não, para exigir a devolução e a informação sobre os nossos desaparecidos, a abertura dos arquivos das Forças Armadas e a responsabilização, mesmo que pós-morte, de todos aqueles que violaram os direitos humanos dos países. Mas não basta isso. Não basta isso. Vocês veem no artigo que eles colocam a agressão contra o pessoal das regiões mais afastadas, mais pobres das cidades. Eles colocam as agressões contra os indígenas. E nós temos que lembrar disso. Quando nós, o ano que vem, estivermos frente aos votos que temos que dar para eleger presidente da República, deputado, senador, governador, deputado estadual e deputado estadual, nós temos que lembrar que nós temos que reformular esse Congresso. É esse Congresso que até hoje está lutando por anistia para os filhotes da ditadura, como Bolsonaro, como Heleno e outros generais que tentaram dar um golpe nesse país, que organizaram um golpe nesse país, que não deu certo por muito pouco. Que não deu certo por muito pouco. Ainda hoje, nós temos um deputado, Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos fazendo lobby contra o Brasil. Graças a ele, os produtos comercializados entre o Brasil e os Estados Unidos receberam uma tributação de 50%. Todos eles. Depois acabou tendo uma leva que foi retirada porque não era interesse dos Estados Unidos, não porque era nosso interesse. Porque não era interesse dos Estados Unidos ter sobretaxa sobre aqueles produtos. E olha, numa equação em que o Brasil era, em que os Estados Unidos era superavitário em comércio com o Brasil, indo contra tudo que se imaginava. E esse mesmo canalha, traidor da pátria, esse mesmo Eduardo Bolsonaro, continua a detratar o país fora, mundo afora. Mundo afora. E ainda esta semana, a Câmara dos Deputados teve o desplante de não considerar um processo de cassação desse indivíduo. É uma forma natural de continuar a PEC da bandidagem, que caiu já, mas que eles continuam ainda. Como protegê-los pelos maus feitos que fazem. Um traidor da pátria como Eduardo Bolsonaro não merece outro lugar. É cadeia para ele. É cadeia. Para gente deste tipo, não há outra solução. Cadeia. Como também não há outra solução para Bolsonaros e companhia bela. E não sou a favor nem dessa nova PL que tem da dosimetria, querendo beneficiar o Bolsonaro. Enquanto estava pegando os bagrinhos, ninguém falou disso. Os bagrinhos trouxa que foram comprados para vir a troco de sanduíche, vieram em Brasília para fazer para criar o clima para que eles tomassem o poder. Porque foi isso que eles fizeram. Muitos deles não são tão inocentes assim. E eu não vi ainda os financiadores do processo. E olha, tem muito financiador no agronegócio, muito financiador de negócio, muito financiador grande, de grandes empresas nacionais, muitos financiadores de transportadoras. E eu não estou vendo eles também entrarem nesse processo. Até quando nós vamos diferenciar as pessoas que foram lá, tentaram um golpe em 8 de janeiro, das pessoas que foram e pagaram para que elas fossem?
Até quando? Só porque eles dominam o dinheiro, porque eles têm grandes áreas, porque eles têm grandes produções de soja ou de sei lá do quê, porque são grandes produtores de carne. Por isso é que nós vamos incentivar para que eles toquem para frente a vida deles sem se preocupar que um dia fizeram mal feitos e que tentaram derrubar esse país. Esse é um lado. O outro lado bom é que, pela primeira vez, nós temos generais, nós temos coronéis, nós temos tenentes, nós estamos sendo julgados. E todos eles sendo condenados. Condenados. E as penas não são pequenas. Tentativa de golpe e a abolição violenta do Estado de Direito é coisa séria. E, para mim, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Elas podem ser complementares, como estão sendo feitas nos julgamentos. Uma pena soma com a outra. É isso que tem que ser. E eu não admito que um golpista como Temer, outro golpista como Aécio Neves, como outro um pelego como Paulinho da Força, venham fazer projeto do processo de redução de penas. Com olho num projeto político futuro. Não, isso não. Eles começaram esse processo de golpe. Eles ajudaram a eleger Bolsonaro, que é a excrescência da excrescência nesse país. Eles construíram este período. Então, companheiros, parar com esse discurso de impunidade leva à pacificação. Não leva. Responsabilizar os golpes do regime militar não é revanche. É condição para o fortalecimento da democracia. Omissão deixa cicatrizes traumáticas. Digo a mesma coisa para os crimes de hoje. Responsabilizar os crimes do período de 2019 a 2023, no início de 2023, não é revanche. É condição para o fortalecimento da democracia. Omissão deixa cicatrizes traumáticas. Cadeia para eles. É só isso que eles merecem. Cadeia. Então, companheiros, nós começamos o programa de hoje chamando essa atenção. E lembrando, e homenageando Vladimir Herzog. Vladimir Herzog presente. Porque, em função da morte dele, muita gente acordou. Não vou dizer que foi o primeiro movimento sério de contraposição à ditadura, porque já tinha havido, e muitos não levam em consideração, um ato ecumênico com Dom Paulo Evaristo Arnes capitaneando, com um grande cardeal. Eu não sou católico, eu sou ateu, mas eu reconheço a importância de Dom Paulo Evaristo Arnes na luta pela defesa dos direitos humanos nesse país e contra a ditadura. Ele fez um ato em março, abril, não me lembro quando, de 1973, em função da morte do estudante Alexandre Vanucci. Quando eu digo que eu não lembro quando, porque eu não estava preso, eu vi a morte. E eu vi quando, na cela, eu já tinha sido transferido do ICOD para... Logo depois da morte do Alexandre Vanucci, eu fui transferido do ICOD para o DOPS. Vi chegando aquela quantidade enorme de estudantes de madrugada que tinham sido presos porque tinham na missa em memória do Alexandre Vanucci. Então, companheiros, nós temos que continuar vigilantes. O cardeal esteve vigilante em função dos direitos humanos, da defesa da nossa democracia. Hoje, muitas entidades continuam atentas. A continuidade natural do trabalho do Dom Paulo Evaristo Arnes é a Comissão de Justiça e Paz de São Paulo. Então, do qual eu faço questão
muitas vezes, quando eu tenho oportunidade de participar das reuniões, participar dos debates e participar da construção de um projeto em defesa dos direitos humanos. Essa é fundamental para tudo. E não deixar em branco os crimes que ocorreram na ditadura. Muitos companheiros meus, muitos amigos meus, muitos conhecidos meus faleceram naquele período sob torturas. Sob torturas. Muitos companheiros meus foram torturados. Eu mesmo fui torturado. Nas dependências do ICOD de São Paulo, e assim foi no Brasil inteiro. Não havia nenhum respeito aos direitos humanos. Nenhum respeito. Não havia trégua. Não havia trégua. Hoje eu estou vendo ontem eu também vi alguns artigos querendo relacionar a morte do Vladimir à questão do antisionismo das forças militares. Pessoalmente, não acredito nisso, porque a violência era contra todos. Todos. Uns tiveram mais sorte e sobreviveram. Outros sobreviveram com dificuldades. Com dificuldades. Outros, como eu, sobreviveram. Estamos aqui na luta até hoje e vamos continuar essa luta por muito tempo. É nosso objetivo contar essa história para que nunca mais ela venha ocorrer. E que as nossas futuras gerações estejam livres dessa situação. E, para isso, a prisão de Bolsonaro, a prisão de Helenos e companhia bela, está na ordem do dia. E que vão para a papuda. Não vem aí com esse papinho de que está com soluço, está com isso. Por que tem soluço? E daí? Ou será que quando eu estava no doicode também não tinha soluço? Será que quantos de nós que estavam no doicode não sofremos tremendamente? E estamos aqui para contar essa história. Para quem luta contra a democracia, só tem um canal. Cadeia. Cadeia. E olha, está faltando pegar o traidor lá do Eduardo Bolsonaro também, viu? E não só isso. Não só isso. Nós vamos comentar hoje aqui, mas o senhor Flavinho Bolsonaro, lá, Flávio Bolsonaro, senador da República, também está ativando e lançando informações para os Estados Unidos, dizendo, porque já que você está estourando os barcos lá na Venezuela, barcos que eles julgam serem de transportadores de drogas, né? Ele nem tem prova disso, não tem nada. Com toda aquela força armada que eles têm, eles não se dão nem ao trabalho de prender as pessoas, julgar, trazer, mostrar. Eles não sabem se é pescador ou se é. Eles destroem. Ele veio propor, por que não vai fazer isso aqui na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro? Olha a cabeça dessa gente. Do mesmo jeito que alguns deputados do próprio PL, que é o Partido dos Ladrões, vamos colocar claro, é Partido dos Ladrões, vem propor que as Forças Armadas Americanas intervenham no país. Essa é a extrema-direita que nós não queremos mais ver nesse país. Essa é a extrema-direita que se camufla como a extrema-direita do Tarcísio, né? Camufla como um engenheiro. Tem gente que fala, não, mas ele é engenheiro. Ele é formado. Ele é isso, ele é aquilo, mas é um direitoso safado. Essa gente não merece o nosso respeito. Fora com todos eles. Chega de eleger esse tipo de gente para o Congresso, para o Senado, para a Câmara dos Deputados do Senado, para as câmaras legislativas, para os governos dos estados e para o governo do país. Venho aqui parabenizar o governo Lula pela decisão tomada nessa semana, dia 21, nomeando Boulos como ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Até que, enfim,
esse governo percebeu que não basta ficar nas asas do mercado. Precisa estar junto com os movimentos populares. Tem que estar junto e tem que estar dialogando com quem sofre nesse país. Aí vocês vão falar, mas por que até que enfim o governo ele tem uma visão progressista? Tem, mas não tem dentro da sua estrutura grandes representantes dos movimentos populares. E o Boulos vem ocupar esse espaço. Quando eu digo tardiamente, porque só vem por o último quadriênio do governo. É uma pena. Poderia ter vindo desde o começo. E não só isso. Como o governo tem que entender que ele precisa, não só, e acho que isso faz parte, não só do apoio de congressistas, que ele diuturnamente tenta negociar, jogar emendas, ajudar para ganhar alguma coisa no Congresso, mas que ele precisa fundamentalmente da força das ruas. É disso que o governo precisa. É de que todos nós estejamos unidos para fortalecer esse governo. Aliás, eu fiz um artigo essa semana que está publicado no Geração 68, em que eu discuto a nossa participação enquanto Geração 68, que é um movimento em defesa do governo Lula. Muitos de nós, durante todo o período, achamos que bastava a gente estar organizando a defesa do governo através das redes sociais. Não nego esse valor, não nego esse valor e essa importância, apesar da nossa imensa diferença de capacidade financeira de fazer esse movimento contra o movimento da direita, que vem com muito dinheiro, que vem com o capital do mercado violentamente apoiando eles. Mas, no nosso caso, é muito importante entender que tem um papel as redes sociais, mas tem outro papel, que é uma coisa que nós sabemos fazer muito bem e que estamos aprendendo nos últimos anos, graças a uma certa miopia que a gente adquiriu no movimento, que é de conversar com os movimentos sociais, de trabalhar os movimentos sociais, de trazê-los à luta. Eu não aceito desculpas do tipo, os sindicatos estão sem dinheiro. Então, olha, eu já vi movimentos enormes quando eu morava em São Bernardo do Campo, lá na década de 79, 80, é uma outra época, não discuto isso. Mas em que sindicatos, sob intervenção, sem dinheiro e tudo mais, junto com as SEBs das igrejas e com os partidos políticos, nós conseguimos construir movimentos poderosos. Movimentos que chegavam às populações, que motivavam as pessoas a incentivar os movimentos. Poucos falam sobre isso. Ontem ainda, numa réplica que eu recebi em relação ao meu artigo, alguém falou, mas nós aprendemos muito depois disso. Aprendemos, de fato aprendemos. Mas desaprendemos à medida que nós achamos que toda luta se dá no parlamento. Que toda luta se deve a um único líder. Que está ficando velho. O Lula. É uma verdade. É uma verdade. E nós temos que dar força para ele. Ou vocês acham que quando o Lula entra num processo de negociação, ele não precisa de ter as costas quentes com um movimento sólido e forte em defesa do país e da democracia? Nós temos esse papel a cumprir. Querem um exemplo?
Vejam quando a PEC da bandidagem foi aprovada na Câmara dos Deputados. E logo em seguida nós saímos na rua. Nós saímos nas ruas. Nós saímos nas ruas. Em todo o Brasil, movimentos massivos. O que aconteceu com a PEC da bandidagem na semana seguinte? Ela foi arquivada. Ela foi destruída. Com nenhum voto em contrário. Nenhum voto em contrário. Será que a importância das ruas é tão pequena? Não, ela é muito grande. Aquilo foi um escândalo. Agora, vamos relembrar que ela foi votada logo depois das manifestações de 7 de setembro. Que tinha como fundo a defesa da independência brasileira e o movimento dos excluídos. O movimento dos excluídos. E aí, nós fomos muito fracos na organização. Nós tínhamos lá. Isso é uma coisa que me irrita muito, sabe? Quando eu vou participar de reuniões com movimentos aí que se dizem muito grandes e tal. Não, tem 200 entidades. Mas 200 entidades que não conseguem colocar, por exemplo, em São Paulo, mais do que 30 pessoas em média cada uma. Não adianta ter entidade. Precisa ter movimento, precisa ter força, precisa ter vontade de levar gente para as ruas. E aí, passou um tempinho, além de que naquele dia a direita também fez uma outra manifestação lá na Paulista e colocou a bandeira americana na rua. Colocou a bandeira americana na rua. Isso deu força, que ela tinha uma manifestação até razoável, não era tão grande como a nossa final, né, como a nossa depois, que era contra aquela PEC da bandidagem, mas era forte. E deu vontade, e o Congresso foi lá e votou a PEC da bandidagem. Eles estavam à vontade. Eles estavam à vontade. Então, nós precisamos de povo na rua. Nós precisamos de povo na rua todos os dias. Porque cada dia é uma novidade. Vejam o que aconteceu com a PEC 1303, se não me engano, o número é esse. Em que o governo estava procurando tirar, tirar dos bilionários, das bets, estava procurando tirar algo para trazer para a sociedade. Afinal de contas, o que uma bet, né? O que ela produz para esse país? O que ela traz para esse país, além de desgraça familiar, além de sobrecarga no sistema de saúde? O que ela traz? Qual o benefício que a gente vê? E hoje basta você querer assistir um jogo de futebol que você vê lá a propaganda de Bet X, Bet Y, Bet Z. Mas eles são fortes. Eles têm lobby no Congresso. Eles têm gente lá dentro do Congresso para defendê-los. Bastou falar em tarifá-los que a gente perdeu. E aí junta agronegócio, ou junta uma série de coisas. Porque o aumento dos impostos, parece que isso vai me afetar, ou vai afetar vocês que estão me assistindo. De jeito nenhum. Vamos ser menos bestas e vamos pensar no futuro desse país. Nós pagamos até hoje uma alta carga de imposto de renda. Nós conseguimos ganhar. Graças à nossa movimentação. Mas tem muito mais coisa que nós temos que cobrar deles. E uma delas é uma maior participação nos impostos que vão gerar benefícios públicos. E não o que eles exigem a todos os dias. Não, esse governo precisa diminuir seus custos e tal, querendo sacrificar o quê? Programas sociais? Tirar do pobre? Que conversa mole é essa? Para aumentar a desigualdade nesse país? Para destruir esse país? Então, o Boulos na Secretaria-Geral da Presidência, para mim, é uma grande surpresa e uma grande e alvissareira notícia. Boulos, traga de novo os movimentos sociais para esse governo. Ele precisa aprender isso. Chega de tapete vermelho
e vamos trabalhar lá onde o povo está, e vamos trazê-lo às ruas. E vamos trazê-lo para dar força para o governo democrático, para dar força para o governo popular, para um governo que tenha uma visão progressista e que sonhe com um futuro de país soberano, democrático, socialmente justo e igualitário, cada vez mais igualitário. Isso é extremamente importante. Extremamente importante. E essa semana, o presidente da República, Lula, ele está na Malásia. Passou pela Indonésia, fez lá seus acordos comerciais e agora está indo para a Malásia. E muitos brasileiros estão eufóricos com a possibilidade do Lula conversar com o presidente dos Estados Unidos da América. Tomara que essa conversa seja boa, que venha discutir a importância dos Estados Unidos não considerarem a América Latina seu quintal. E discuta a possibilidade, discuta que está na hora dos Estados Unidos tirarem essas forças militares que estão matando gente que eles nem sabem como, eles estão matando, e estão ameaçando realizar ação terrestre contra cartéis, invadindo países. Invadindo países. É mentira isso aqui. Mas eles estão procurando canais para invadir a Venezuela, estão ameaçando a Colômbia, e daqui a pouco vão ameaçar a gente também. Ou aqui também não passa a rota de droga. Mas na desculpa da droga, eles vêm para tomar conta do poder. Para fazer o quintal deles virar uma Argentina de novo. Essa Argentina que fica aí o dia todo exigindo deles, exigindo não, cobrando deles, me dá apoio, e eles mantêm aquele governo maluco do Milei. Então, pessoal, e principalmente, se nós queremos ser um país soberano, democrático, socialmente justo, está na hora da gente mudar essa equação e essa política neoliberal que nós adotamos. Será que o Lula vai, nessa conversa, falar para eles o que a China disse? Terras raras aqui não. Vai ser do meu jeito e não do seu. Quantos brasileiros estão torcendo para que a gente abra o nosso potencial? Os Estados Unidos pode vir buscar. A gente vai exportar bastante, como sempre, exportando commodity, comprando produto pronto. Isso não é desenvolvimento. Isso não é evolução do país. Mas viramos a 7ª economia do mundo. Isso, para mim, pouco significa. O que significa é que quando nós tivermos capacidade para usar o nosso subsolo, as nossas produções em prol do povo brasileiro. Em prol do povo brasileiro. Aí tem significado. Tem significado. E muito significado. E aí é importante, então, ver isso. Porque existe uma questão que é muito importante, que a gente tem muito orgulho, e eu, inclusive, tenho, da capacidade de negociação do Lula. Só que o Lula é um negociador do tipo ganha-ganha. Ou seja, todo mundo ganha. O Trump, não. É um negociador do tipo perde-ganha. É um predador. Usa a força militar dos Estados Unidos contra qualquer situação, qualquer negociação, no sentido de trazer vantagens para os dois. Eu espero que o Lula tenha sucesso, e aí eu vou ter a coragem de vir aqui e bater palma. Mas eu duvido que um governo atrasado, o déspota do Trump, vai partir para essa negociação. É uma grande vantagem ele ter aberto a negociação, porque para ele é vantagem.
Mas, e isso eu aplaudo. O Itamaraty merece nossos aplausos. Mas, daí a concretizar os investimentos no país, e trabalhar por uma nova indústria Brasil, e trabalhar pela exploração correta das terras raras, pela transformação, vender produtos transformados, e não produto in natura, vai uma grande diferença. Vai uma grande diferença. Então, e olha, e nós temos que lutar pela independência dos povos. Não tem sentido as pressões dos Estados Unidos sobre a Venezuela, sobre a Colômbia e sobre outros países. E ainda se arvoram como defensores da paz. O que é isso? Ainda publicou essa semana uma bomba caindo em cima de um barquinho barquinho pequeno, caindo, explodindo com aquilo lá tudo, matando gente. Matando gente. Ali não tinha prova nenhuma de que aquilo era um barco que levava droga. Será que isso é democracia? Isso é o que nós entendemos por democracia? Acho que não, né? Acho que não só nós, né? Porque tem uma notícia aqui que é muito importante colocar, que é a seguinte: milhares protestam contra Trump nos Estados Unidos. Nova York sozinha tinha 100 mil. É disso que nós estamos aqui no Brasil também. Foram milhares, 2.600 marchas nos Estados Unidos inteiro, protestando contra o Trump, esse ditador que atacou as universidades, querendo destruir universidades, que ataca a população, que persegue latinos e outros povos que estão nos Estados Unidos, que estão trabalhando honestamente no país, que qualifica todo mundo como bandido. Então, está na hora deles entenderem a grande burrada que fizeram ao eleger o Trump. A grande burrada. Não é uma questão de republicano e democrata. Porque o Partido Democrata também, se a gente for lembrar bem, apesar de ter posições melhores do que a do Trump, também foi quem veio aqui fazer espionagem contra a Dilma para evitar que o nosso setor de petróleo avançasse. Foi quem veio incentivar a Lava Jato para destruir a Petrobras e as empresas de engenharia nacionais. Foi quem organizou e deu força a candidaturas de direita nesse país. É quem sustenta o grande capital nesse país. Então, parabéns ao povo americano. Do mesmo jeito que eles deram um exemplo, milhares protestam contra Trump nos Estados Unidos, aqui também eu peço, vamos às ruas novamente. Vamos nos manter atentos e preparados para enfrentar os desafios que nós temos. Porque o único jeito de nós lutarmos contra um Congresso vendido como é o nosso, olha que eu não estou criticando o Congresso, porque eu defendo a independência dos poderes e defendo a figura do Congresso. Mas de setores atrasados que estão dentro do Congresso, nós precisamos eliminar essa gente. E só tem um jeito. Gente na rua pressionando. E pressionando muito, muito mesmo. Então, com isso a gente olha mais esse detalhe. Uma notícia também que é muito importante, que eu estou vendo, é que os deputados repudiam o arquivamento da cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro. O PT protocolou um recurso no plenário contra a decisão da comissão do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Isso vai obrigar essa votação aí para o plenário. Isso eu acho importante.
E é extremamente importante que a gente entenda o que está ocorrendo, né? Como, por exemplo, disse o deputado Daniel Almeida, que é vice-líder do governo. É vergonhoso ver o Conselho de Ética proteger um traidor da pátria como Eduardo Bolsonaro, que abandonou as funções de deputado, ajudou os Estados Unidos nas sanções contra o Brasil e até incitou um ataque armado. Caçar seu mandato é mais que fazer justiça, é segurança nacional. Entenderam? Entenderam isso? Quer mais? O que diz o Orlando Silva? Eduardo Bolsonaro é o Judas, e os parlamentares que votaram pelo arquivamento se tornaram cúmplices da traição do Brasil. Realizam um ataque ao povo brasileiro. Absurdo. Já recorremos ao plenário para rever essa canalice. Mais uma vergonha aqui na Câmara dos Deputados. Reage o deputado, que é Orlando Silva, para quem Eduardo Bananinha Bolsonaro não trabalhou o ano inteiro, está tramando contra o Brasil e os Estados Unidos e simplesmente o Conselho de Ética equivocou. Olha, quem votou, ou quem vota pelo arquivamento do pedido de cassação desse deputado, é cúmplice de tudo aquilo que ele faz. É por isso que eu assinei o requerimento para que essa decisão seja no plenário da Câmara dos Deputados. Está certo? Está certo. Todos são cúmplices. Todos levam para o mesmo caminho, essa situação. Mas nós não poderíamos também deixar, e aqui eu gostaria de dizer uma questão básica. Nós temos que tomar cuidado com as lideranças da direita que estão se candidatando ou se ousando se candidatar a presidente da República. A começar pelo seu Tarcísio de Freitas e pelo seu Ratinho Júnior. Pelos dois. São os grandes candidatos da direita e que vão querer replicar aquele período nojento que nós vivemos de 2019 a 2022. E nós, então, eu não vou deixar de trazer para vocês notícias para que vocês que nos veem, que estão no Brasil inteiro, saibam o que ocorre naqueles países. No programa passado, eu trouxe a Lígia. A Lígia para discutir a questão da educação. E a Lígia colocou muito claro as pressões que estão havendo contra os professores, contra os alunos, contra os estudantes, sabe? No ensino do Paraná, e eu trazia também para o debate o ensino de São Paulo, porque um é igual ao outro, né? Vieram da mesma origem. Dos grandes ganhos dos negócios em cima da educação, das pressões sobre os professores e da falta de qualidade do ensino dado aos alunos. Nós temos que colocar isso. Nós temos que dizer isso. Essa plataformização da educação não ajuda a gente, não ajuda o Brasil. Ajuda as plataformas a terem grande rendimento. As pressões para cumprir metas, que são metas estabelecidas por burocratas, não preocupados com a educação, mas preocupados com os rendimentos que terão pelos benefícios que as plataformas lhes darão, isso é importante a gente ressaltar aqui dentro desse programa. E o senhor Tarcísio e o senhor Ratinho estão até o último fio de cabelo pendurado a isso. Essa semana mesmo, uma professora de Maringá tentou suicídio após ser pressionada. Sintam o drama que é trabalhar na educação sobre essa gente. Eles querem cada vez mais transformar as salas de aula num repositório de alunos sem melhor condição, sem preocupação com o ensino, sem preocupação com nada, porque tem que seguir a plataforma. E não seguir o conhecimento básico,
a formação de uma comunidade crítica, participativa, que é o que os professores procuram dar a elas. Já foram pressionados anos e anos e anos por salários baixos, condições difíceis de educação e tudo mais, sendo tratada como lixo necessário, e agora, que está na hora de tomar uma posição e de fortalecer a educação, nós estamos vendo esse descalabro. Bater continência, marchar. Que coisa mais ridícula que essa? Nós precisamos de dar educação para os nossos alunos, educação de qualidade, educação para transformar essa nação. Me deu o exemplo da China. Enquanto nós estamos aqui destruindo a educação, a ciência, a tecnologia, a inovação, reduzindo verbas, destruindo as nossas pesquisas e tudo mais, veja a China. Quantos milhões de dinheiro ela formou nos últimos 10 anos? Isso é que está empurrando a sociedade. E não é só de dinheiro que a gente precisa para ser um país soberano. Opa, longe disso. Nós precisamos de médico, nós precisamos de engenheiro, nós precisamos de enfermeiro, nós precisamos de professor de letras, nós precisamos de professor de matemática, de professor de física, pessoal de qualidade, para formar uma geração pronta para enfrentar os desafios do século XXI. Então, vamos parar de ser míope e vamos avançar. E avançar muito. Então, por causa disso, eu venho aqui todo dia, daqui para frente. Lembrando que o senhor Tarcísio é um representante do grande capital, como o senhor Ratinho também. Que eles vendem a educação, que eles pegam as empresas nacionais, que são importantes e estratégicas e vitais para o povo brasileiro, e estão vendendo na bacia das almas, dando lucros no mesmo minuto para o mercado, e aí eles ganham dinheiro para aplauso e tudo mais. E agora está inventando uma novidade. O senhor Tarcísio começou a criar em São Paulo inteiro. É bom que vocês do Brasil inteiro saibam disso, porque se esse cara for presidente, é isso que vocês vão ter aí no seu país, nos seus estados. Ele está inventando uma história do cobrança free flow. Você passa, ele vai cobrando. Vai cobrando. Às vezes você sai da tua casa para ir na padaria, você tem que pagar pedágio. Essa é a política dele. É a política voltada ao capital. É a política que vai contra o povo brasileiro. Ele não quer diminuir custo de transporte, ele não quer diminuir nada, ele quer aumentar. Quer aumentar. Essa é a realidade dele. É o cara que privatizou a Eletrobras, é o cara que privatizou a Sabesp, e que vai privatizar a Petrobras se assumir, que já é quase privatizada, cá entre nós. Porque a partir do momento que ela passa a pensar, bota na equação o que eu devo para os meus acionistas, e não o que eu devo para o povo brasileiro, me preocupa. Mas, aqui uma notícia. São Paulo pode subir o preço dos pedágios após anular a cobrança de free flow. É aqueles pedágios, ou seja, vamos cobrir mais ainda. E depois, ele coloca os free flow. Já tem, ele está colocando 60 e pouco. Mas tem 10 ou 12 que estão em discussão. Aí, ele vem e depois ele coloca de novo free flow. Então, mas ele aumentou. Mas ele deu mais um, que é o free flow. Então, tudo vai comprometendo e vai amarrando uma coisa na outra. É esse tipo de cara que nós queremos para governar o Brasil? É isso que nós queremos? Gente que não está preocupada com o povo brasileiro, mas está preocupada só com os ganhos do mercado, das grandes fortunas, das big techs, das bets. É esse cara que nós queremos? Pense um pouco. Sei que muitos de vocês que estão me assistindo, eventualmente, podem até pensar que poderia ser uma alternativa. É uma alternativa real? Eu acho que não. Desculpem, mas a gente tem que tocar nessa questão. Para finalizar,
Acho que eu vou finalizar aqui. É, o governo quer manter investimentos da Petrobras após queda do petróleo. Vejam bem, o governo quer manter investimentos da Petrobras após queda do petróleo. O preço do barril desvalorizado no mercado gera impasse. Diretoria defende rever números, mas a União não quer corte de em projetos do plano, que inclui o ano eleitoral. Também por conta da diretoria. Não tem nada que reduzir, tem que ampliar, tem que diminuir dividendos que vocês pagam, dividendos extraordinários, dividendos normais. Nós temos que investir na produção do país para o povo brasileiro. Acho um absurdo. Essa semana mesmo teve um leilão, passando áreas nossas para empresas estrangeiras. Como é que nós queremos trazer aquela visão que a gente tinha? O petróleo é nosso. Esteve muito próxima da minha geração. Não é da minha geração. Nós já viemos na sequência. Mas está muito próxima. O que nós queremos, afinal de contas, com a Petrobras? Uma empresa capitalista que ganha muito, que favorece muito, né? Ou uma empresa que esteja voltada e que sirva ao povo brasileiro? Afinal de contas, combustível está na raiz de todo o nosso processo econômico. Ele tem influência real. Quando nós pegamos os Tarcísio e Companhia Bela e Temer de Companhia Bela e destruímos a distribuição da Petrobras, vejam lá, o petróleo caiu de R$ 100, que estava outro dia, aí, sei lá quanto tempo, para 60, e o custo do combustível na bomba final é o mesmo, ou mais. A matéria-prima desce de preço, mas o produto na bomba se mantém. A Petrobras deu uma redução de não sei quantos por cento. E quanto reduziu na bomba? Nada. Nada. Veja o preço que sai do produto da Petrobras e o preço que ele chega ao público. Veja isso. Avalia. Então, o governo está muito certo. Tem que manter a Petrobras investindo, tem que retomar o setor de distribuição, que é fundamental, tem que retomar a produção de fertilizantes, tem que retomar uma série de coisas que nós abrimos mão para trazer benefícios para o povo brasileiro, para trazer benefícios para o nosso pequeno produtor. Nós precisamos trazer produtos de qualidade ao menor preço possível ao povo brasileiro. Isso é fundamental. É para isso que nossos companheiros, engenheiros, geólogos e outros técnicos que trabalham na Petrobras, muitos deles têm esse objetivo. Para mim, pouco importa, e para o povo brasileiro pouco importa, mas prejudica esse olhar para a Bolsa de Nova York. Quanto nós vamos devolver de dividendos? Não é dividendo. Dividendo tem que ser aplicado na produção, na nossa capacidade. Nós temos, o petróleo não é infinito. Vamos aproveitar esse capital para nós desenvolvermos o nosso país. Para desenvolvermos, como era previsto originalmente na política do pré-sal, trazer benefícios para a educação, para a saúde desse país. Trazer tecnologia. Planejar e trabalhar pela mudança energética que vai ocorrer. É real. É real. Então, vamos começar a investir. Petrobras, vamos lá, vocês têm técnicos e tem gente capacitada para isso. E parar com essa história. Não, agora reduziu, diminuiu nossa lucratividade, então nós vamos reduzir investimentos. Reduzir investimento é o cacete. Nós vamos aumentar a nossa capacidade de produção e nós vamos aumentar a nossa capacidade de fornecer combustível barato para o povo brasileiro. Afinal de contas, o petróleo é nosso. Não é para ser distribuído para empresas estrangeiras que vão explorar o nosso país. Cadê nossas refinarias? Precisamos de modernizá-las, precisamos de trabalhar com elas. Não tem sentido. Nós conseguimos
uma relativa autonomia de produção de petróleo para a nossa gente, mas nós não temos capacidade de produzir combustíveis para o nosso povo. Então, posso estar errado. Quero que os companheiros da Petrobras, que são meus amigos, e que prezo muito o trabalho, me desligam. Não a esse projeto de reduzir investimentos para manter benefícios nas bolsas. Vamos investir na produção com o benefício único do povo brasileiro. O povo brasileiro é que deve ser beneficiado por todo esse trabalho. E com isso, e com essa mensagem de que o petróleo é nosso, e não se esqueçam disso, isso para mim, uma vez eu vi num grupo até de pessoal de esquerda, dizer assim, isso aí era a conversa do Monteiro Lobato. Não, essa foi a nossa luta. Vocês podem me desculpar muito, mas se não fossem os trabalhadores, os comunistas, o povo progressista da época e tudo mais, sair às ruas pressionando pelo petróleo nosso, nós não teríamos petróleo nesse país. Muitos colocam, não, o pai do petróleo é X. Não, o pai do petróleo é o povo brasileiro, que foi às ruas e que lutou pelo petróleo. Então, a mensagem final é: o petróleo é nosso. Vamos lutar por este patrimônio da sociedade brasileira e vamos trazer benefício ao povo brasileiro. Nós, o pessoal da cidade, dos campos, precisamos de energia a custo mais baixo. Nós precisamos de uma empresa que também olhe para o futuro, não só para o presente. Nós precisamos de uma empresa que vai explorar campos de petróleo, não só fazer o licenciamento, porque aí nós passamos pelo licenciamento, e depois vende os campos de petróleo para outros países explorarem, sem o rigor técnico que uma empresa estatal teria. Nós precisamos de reconquistar o nosso papel. Não é 50,26% que a gente precisa ter da Petrobras. Nós vamos ter 65%, 70% da Petrobras. Também um dos fatores é recomprar essa e sair dessa pressão do capital estrangeiro para dirigir as nossas políticas de energia, de setores estratégicos como energia elétrica, energia do petróleo, ou energia solar, ou energia do que for. Nós temos que pensar no futuro desse país. Com isso, e com esse apelo, que o petróleo é nosso, eu me despeço de todos vocês. Espero que a semana que vem a gente se encontre novamente e que a gente reflita sobre cada um dos pontos que a gente tratou nesse programa. Tchau!